Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e também o versículo número 15. São apenas esses dois versos. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, verso 14 e também o verso número 15. Todos abriram? Hebreus 2, versículo 14 e também o versículo número 15. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Até aqui, até o versículo 15, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, como palavra introdutória, nós queríamos colocar algumas coisas aqui para nossa reflexão. Primeiramente, a palavra morte. Quando nós ouvimos, irmãos e irmãs, a palavra morte, geralmente isso gera em nós certo medo, certa incerteza, certa apreensão. Geralmente, quando ouvimos a palavra morte, a gente percebe medo, incerteza e apreensão nos nossos corações. Na verdade, se a gente pudesse especificar o medo em si da morte, nós podíamos denominá-lo como, de fato, é tanatofobia. Então, quando você tem um medo muito grande em relação à morte, quando você tem um pavor muito grande em relação à morte, então essa fobia, esse medo se chama tanatofobia. Então, o ser humano, ele treme, mas treme mesmo, em saber que mais cedo ou mais tarde a morte baterá à porta da sua vida. O ser humano, ele treme, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde a morte baterá à porta da sua vida. Se não for da sua vida, vai ser da vida dos seus familiares. Se não for da sua vida, se não for da vida dos seus familiares, com certeza será de pessoas próximas a nós. Contudo, um fato a gente não pode negar. Que fato? A morte, ela é inevitável. A morte, ela é inevitável. Eu acho interessante, porque quando eu falo isso, eu sempre me lembro de uma das frases que é citada por Ariano Suassuna em uma das suas obras, e ele diz justamente isso. Ele diz que a morte é um mal irremediável. A morte é um mal que não tem remédio. Não tem como você fugir, não tem como você mudar essa realidade. E aí a gente se pergunta, e aí a gente fica se questionando, mas por que será que a morte nos traz esse medo? Por que será que a morte nos traz esse pavor? Por que será que a morte nos traz esse receio? Dentre várias razões que nós poderíamos mencionar, dentre vários motivos que nós poderíamos destacar, existe um em especial que eu julgo ser o mais importante, vamos assim dizer. A grande questão, irmãos, combatendo o temor da morte. Combatendo o temor da morte. E aí, o nosso objetivo nesta manhã é justamente observar isso. Nós, enquanto crentes, não devemos temer, não devemos recear a morte em relação às nossas vidas, não, muito pelo contrário. Uma vez que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, uma vez que nós alcançamos a salvação pela graça do Senhor, a morte, ao invés de ser um motivo de temor, a morte, ao invés de ser um motivo de apreensão, a morte para nós, enquanto cristão, nos traz esperança, nos traz conforto, não só para o presente, mas sobretudo para o futuro. E quando eu falo futuro, eu me refiro ao futuro da
eternidade. Então, hoje, repito, a gente vai considerar esse tema. Hoje, repito, a gente vai considerar esse assunto, combatendo o medo ou o pavor da morte. E basicamente, a gente vai dividir a nossa lição em dois blocos, em duas divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos a realidade da morte em si, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, de acordo com aquilo que nós temos revelado nas Escrituras Sagradas. E uma vez que nós nos apercebermos desse fato, que fato? A realidade da morte. No segundo momento, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos ver algumas armas, pelo menos 3, através das quais a gente pode combater um possível receio, um possível medo que porventura nós enfrentemos quando nós ouvimos, quando nós escutamos a palavra morte em nossas vidas. E aí, finalizar o nosso estudo trazendo pelo menos 2 aplicações de ordem mais direta, de ordem mais prática. Então, vamos lá, vamos seguir dentro dessa sequência, vamos lá, vamos nos aprofundar nesse tema, vamos lá, vamos nos alimentar da verdade da palavra. Então, em primeiro lugar, conforme nós falamos agora há pouco, a realidade da morte. Em primeiro lugar, a realidade da morte. Irmãos, irmãs, a morte é a condição mais certa que nós temos nesta vida. A morte é a condição mais certa que nós temos e nós temos nesta vida. Por mais que nós tenhamos longevidade, por mais que nós cuidemos da nossa saúde, por mais que nós protejamos as nossas vidas, a gente não pode fugir da realidade da presença da morte no nosso viver. Ela vai nos alcançar mais cedo ou mais tarde. Ela vai nos alcançar, quer seja de maneira natural, quer seja de maneira trágica, porque são as 2 formas principais através das quais nós nos deparamos com a morte. Quando ela chega no seu sentido natural, quer seja pela velhice, quer seja pela enfermidade que você vem adquirir, ou quando ela nos vem de forma trágica, de maneira inesperada, através de um acidente ou qualquer coisa que venha nos acontecer. Contudo, a verdade ela permanece, ou seja, a morte é a condição mais certa que nós temos e temos nessa vida. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, a gente percebe com clareza, a gente percebe com facilidade que a Bíblia, ela fundamenta justamente isso, essa certeza da morte que há de nos atingir. E aí nós poderíamos ler vários textos das Escrituras Sagradas que confirmam, que reiteram esse ponto. Eu separei pelo menos alguns para que a gente possa se aperceber dessa realidade. Pelo menos 2 aqui eu queria que nós lêssemos. O primeiro deles, lá no livro de Eclesiastes de Salomão, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes de Salomão, capítulo 12, versículo 7. Veja aqui o que o sábio Salomão falou em relação à morte. E perceba que ela é uma realidade inevitável na nossa vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Olha só o que Salomão fala aqui, Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso aqui é a morte, como realidade da nossa vida. Salomão ele fez essa observação em relação à vida, e uma das constatações que ele chegou, uma das constatações às quais ele chegou, foi justamente essa: vamos morrer. Agora um pouco mais adiante, abra aí a sua Bíblia, lá na carta aos Hebreus, já no Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. E aqui o autor sagrado, ele é bem mais enfático nesse ponto, ele é bem mais claro dentro dessa realidade. Veja, Hebreus 9, versículo 27. Assim nos diz a palavra do Senhor. E assim, veja,
como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Está ordenado para nós que somos seres humanos morrermos, e como diz aqui, uma só vez. E aí, como consequência disso, experimentarmos o juízo. Então, o que a gente entende quando a gente considera o texto lá de Eclesiastes, quando nós consideramos esse texto aqui de Hebreus, é que o ciclo natural dessa vida nos conduz à morte e à eternidade. O ciclo natural desta vida nos conduz à morte e, consequentemente, à eternidade. A certeza que nós temos quando nós nascemos, a certeza que nós temos ao nascer, é que um dia nós iremos morrer. Essa é a grande verdade que nós vemos na palavra, que nós vemos na Escritura Sagrada. E aí surge um outro ponto, e aí surge uma outra indagação. Mas por que será que a morte é uma realidade na nossa vida? Por que será que a morte é uma realidade na vida humana? E aí, quando você vai procurar resposta na Bíblia a essa pergunta, resposta na Bíblia a esse questionamento, você também vai encontrar. Ou seja, a morte é uma realidade da nossa vida por causa do pecado. Só morremos por causa do pecado. A morte é uma triste realidade na vida humana porque o ser humano pecou. Veja aí o que nos diz o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Veja que a morte ela está diretamente relacionada ao pecado. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Como houve o pecado e como há o pecado, consequentemente há a morte. Veja, Ezequiel, capítulo 18, versículo número 20. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, verso 20. Olhem só o que nos diz aqui o profeta, sobretudo na parte final desse verso que nós temos aí. Ezequiel 18, 20. Olha só o que o profeta diz aqui, ó. Atentem para a palavra profética. Veja, a alma que pecar, essa, está vendo aí? A alma que pecar, essa morrerá. E ele complementa: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então aqui o profeta nos ensina também que a nossa responsabilidade ela é pessoal. Então os nossos filhos, eles não vão colher o resultado dos nossos pecados e vice-versa, mas o que Ezequiel aqui nos ensina é que a alma que peca, consequentemente, ela está sujeita à morte. E essa foi a punição, meus irmãos. Esse foi o juízo, minhas irmãs, que Deus impôs ao homem pelo fato do homem não ter cumprido o pacto das obras que Deus havia feito com a humanidade, representada por Adão lá no Jardim do Éden. Essa é uma questão que também a gente não pode esquecer. Veja, o que é que nós estamos falando? A morte, ela é uma realidade. A morte, ela é decorrência do nosso pecado, e isso não é algo novo. Isso nos remete ao tempo de Adão, pelo fato de Adão ter quebrado o pacto das obras que Deus havia estabelecido com ele, o nosso representante. Então, vamos um pouco para os livros das origens. Abra aí, por favor, as suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 16 e também o versículo número 17. Como a gente sempre gosta de falar, a explicação para tudo que a gente tem nessa vida, pelo menos boa parte dela, se encontra aqui, se encontra em Gênesis. E o pecado, consequentemente a morte, também, elas são explicadas a partir daqui, das primeiras páginas das Escrituras Sagradas. Veja, Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Sobretudo os versículos 16 e 17. Mas vamos pegar do 15, para a gente pegar o raciocínio aí do início do parágrafo. Então veja, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Veja, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Qual ordem Deus havia dado a Adão? A Bíblia ensina:
de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente isso. Então a morte, ela tem a sua origem aqui, na desobediência, na quebra do pacto. E a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 3 que isso acaba acontecendo. Adão toma do fruto do conhecimento, peca, e aí ele traz para o mundo agora essa realidade, essa triste realidade. Que realidade? A realidade da morte, dentro dos seus três sentidos. Porque quando a gente vê a questão da morte, a gente tem que considerar sobre três perspectivas. Em primeiro lugar, existe a morte que nós chamamos de morte espiritual, que é a quebra da comunhão do homem com o seu Criador. Isso aconteceu também por causa do pecado. Por sua vez, a gente deve entender a morte como a separação do corpo da alma, é a morte física propriamente dito, que vai acontecer com Adão. Depois de alguns anos, ele chega a viver 930 anos, mas depois ele morre. E depois tem aquilo que nós chamamos de morte espiritual, que é a separação definitiva do homem de Deus, sem mais chances de remediação. Então, a morte, dentro disso que nós observamos aqui em Gênesis capítulo 2, em especial o versículo 17, envolve esses três aspectos: a separação de Deus, morte espiritual; a separação do corpo da alma, morte física; a separação definitiva de Deus, morte eterna. Então tudo isso está ligado ao pecado. Veja que a morte, ela sempre traz consigo essa ideia de separação, de distanciamento, de quebra de comunhão, e é justamente por causa disso que nós nos entristecemos quando nós enfrentamos essa triste realidade em relação às nossas vidas. Então veja, qual é a origem da morte? A origem da morte, ela é remetida ao Jardim do Éden, a quebra do pacto, a desobediência que Adão teve em relação às ordens do Senhor. E agora a morte é uma realidade universal, que alcança a todas as pessoas sem distinção e completamente. A morte agora é uma realidade universal. Vejam, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, dessa universalidade do pecado, atingindo a todo e qualquer ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 12. E aqui, dentro da sua argumentação, Paulo ele vai fazer o quê? Ele vai remeter justamente ao pecado de Adão. Consequentemente, o fato desse pecado ter atingido a todos nós e continuar atingindo. Essa é uma ordem que jamais vai ser mudada enquanto o mundo nós tivermos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha só o que diz aqui, ó. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, veja, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então, quando a gente pensa na morte, a gente deve pensar na sua origem, naquilo que gerou a morte. E qual é a origem da morte? A origem da morte é o pecado. Por que a morte é uma realidade na nossa vida? Por causa do pecado. E é por isso que ela vai permanecer enquanto vida nós tivermos aqui neste mundo. Porque nós somos pecadores, porque nós somos transgressores, porque nós vamos sempre de encontro àquilo que Deus ele nos manda em relação à sua palavra. Isso jamais vai ser mudado, somente na consumação de todas as coisas. Mas aí você pode se perguntar, mas aí você pode se indagar, mas em relação a isso aí, qual a lição que eu posso extrair? Qual é o aprendizado que eu posso aplicar em relação à minha vida? Um fato, meus irmãos, um fato, minhas irmãs, a gente nunca vai se conformar com a morte nas nossas vidas. A gente nunca vai se conformar com a morte em nossas vidas. Por quê? Porque Deus não nos fez para morrer, muito pelo contrário. Se Adão tivesse guardado o seu estado original, se ele tivesse obedecido a Deus, ele teria naturalmente acesso à árvore da vida e viveria não só ele, mas toda a sua posteridade. Então a morte não seria uma triste realidade na nossa existência. É por isso que nós nos entristecemos, é por isso que a gente fica abatido,
É por isso que a gente fica pesaroso, porque dentro da nossa constituição original, ou dentro de um propósito original, Deus nos fez para que nós vivêssemos e vivêssemos eternamente. Contudo, infelizmente, entrou o pecado em cena e destruiu, vamos assim dizer, esse propósito dentro do ponto de vista humano. Então é por isso que a gente nunca se conforma, é por isso que a gente se entristece, é por isso que a gente fica abatido quando a gente enfrenta a morte, porque essa não era a realidade que havia sido determinada em relação à nossa vida. O pecado veio e destruiu. E é interessante porque isso já nos chama a atenção de outra lição, ou seja, o fato da gente ter que lidar com a morte, o fato da gente ter que conviver com essa triste realidade, é uma lembrança do pecado que existe em nós e a necessidade que a gente tem de remediar esse pecado. E a gente só pode remediar esse pecado através de Jesus Cristo. Então, são lições que a gente pode aprender em relação a esse ponto. Então, no primeiro momento, o que é que eu queria fazer? Eu queria mostrar essa realidade. Que realidade? A realidade da morte, como consequência do pecado, e mostrar que ela atinge a todos de maneira completa, sem distinção, em todos os tempos e em todos os lugares. Mas aí fica a pergunta: como é que eu posso combater esse sentimento que muitas vezes pode vir ao meu coração, esse receio que muitas vezes pode vir à minha alma, de que? Em relação à eternidade, daquilo que me aguarda, daquilo que me espera quando eu chegar nessa condição. Foi aquilo que nós falamos no início da nossa aula. A morte, ela gera esse receio, a morte, ela gera esse medo, e isso acontece justamente por causa da incerteza. O que é que está por trás da porta da morte? O que será que vai me acontecer? O que será que vai me ocorrer? É interessante porque o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, em dados momentos, ele nos chamou essa atenção. De quê? Daquilo que porventura esteja nos aguardando quando nós chegarmos na eternidade. Existe uma parábola que foi contada por Jesus Cristo que confirma de maneira bem clara esse ponto, essa realidade. Abram, por favor, aí. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. 12. Ele está aqui reprovando a avareza e mostrando a atitude de uma pessoa ímpia que colocava a razão da sua vida nos bens materiais, acumular, viver para essa vida, viver para as coisas materiais e sem se preocupar com a eternidade. Aí Cristo, dentro da sua parábola, ele vai argumentar e vai fechar justamente nesse sentido. Olha só, Lucas capítulo 12, versículos 20 e 21, ele disse: Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então a gente tem essa certeza: a minha alma, para quem será? O que será que vai suceder a mim? O que será que vai acontecer comigo quando eu atravessar a porta da morte? Então é por causa disso que as pessoas ficam receosas, é por causa disso que existe temor, é por causa disso que existe medo, quando as pessoas ouvem, escutam falar nesse tema, nessa palavra morte. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, para nós que somos crentes, para nós que somos salvos, para nós que fomos alcançados pela obra redentora de Jesus Cristo, a morte, ela não tem que ser vista nessa perspectiva que as pessoas comuns elas veem. Não. Para nós que somos crentes, a morte, ela deve ser vista dentro da perspectiva, dentro da visão da obra de Cristo em nosso favor, da obra que Cristo realizou por nós, daquilo que Ele conquistou e conquistou para as nossas almas quando Ele morreu na cruz do Calvário. Eu sempre gosto de um raciocínio desenvolvido por John Owen, onde ele dizia justamente isso: Cristo matou a morte através da sua morte. Cristo matou a morte através da sua morte. Então, essa é a realidade, essa é a visão, essa é a perspectiva que nós devemos ter em relação à morte, olhando sobretudo em relação àquilo que Cristo ele fez por nós. Voltem mais uma vez ao texto que nós lemos no início da nossa aula, Hebreus capítulo 2. Veja se não é isso que o autor sagrado aqui nos ensina, que nós devemos ver
a morte dentro da perspectiva da obra de Cristo, que também atingiu esse aspecto da nossa vida. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e também o versículo número 15. Hebreus 2, 14, versículo número 15. Veja, olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha só que coisa fantástica. Veja que é nessa visão, é dentro desse raciocínio que a gente deve ver a morte. E por isso, a morte tem outra conotação para nós. Versículo 14 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele quem? Jesus Cristo, igualmente participou, ou seja, de carne e sangue. Para quê? Para que, por sua morte, no caso Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, através da sua morte, Cristo destruiu o poder da morte, no sentido de nos levar a uma situação de juízo, a uma situação de condenação, muitas vezes acusado por aquilo que o diabo fala. Então Cristo já destruiu através da sua morte. Mas não só isso, versículo 15, olha só, como consequência disso, e livrasse todos que, veja, pelo pavor, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a obra de Cristo, o que Ele fez por nós, quando assumiu a nossa condição, quando assumiu o nosso lugar, quando Ele morreu pelos nossos pecados, é para nos livrar do pavor da morte. Porque através da sua morte, repito, Cristo venceu a morte. Não só para Ele, Cristo, mas também para todos pelos quais Ele, Cristo, morreu. Porque a Bíblia sempre trabalha assim. Ela sempre trabalha com representantes. Através de Adão, ele era o nosso representante, veio o pecado, veio a morte. Através de Cristo, o nosso representante, a gente é redimido do juízo da morte. Então, assim o medo, assim o pavor, assim o receio da morte, ela deixa de existir. Por quê? Por causa daquilo que Cristo ele fez, morrendo, se entregando por nós na cruz do Calvário. Mas aí fica ainda a pergunta, mas aí fica ainda a indagação: mas como é que nós nos apropriamos de fato? Quando é que nós nos apropriamos de verdade da libertação, de não ficar apavorado, de não ficar amedrontado em pensar na realidade da morte? E aqui eu pensei em pelo menos três coisas que nós devemos nos conscientizar. Coisas essas que Cristo já adquiriu por nós quando morreu na cruz do Calvário. E através da consciência que a gente adquire dessas três coisas, a gente vence o medo ou o possível medo que porventura nós venhamos a ter em relação à morte. Pelo menos três coisas. A primeira delas, que nós devemos ter consciência. A primeira delas, que nós devemos ter certeza, é que a morte, meus irmãos, a morte, minhas irmãs, ela abre caminho para um estado glorioso e eterno. A morte nos abre caminho para um estado glorioso e para um estado eterno. Aprenda isso. A morte nos abre um caminho para um estado glorioso, para um estado eterno. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler apenas o verso 1. Em amor ao tempo, vamos pegar somente o verso 1. Pelo menos a gente aprender esse ponto aqui. 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, melhor dizendo, 5:1. 2 aos Coríntios, 5:1. Olha só o que Paulo fala aqui. Veja se não é motivo para a gente se alegrar. Vê se não é motivo de nós nos confortarmos. Vê se não é motivo de nós vencermos qualquer receio, apreensão em relação à morte. Olha a sua visão quanto à morte. Veja. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Olha só o que Paulo diz aqui, Sabemos que, veja, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna
nos céus. De maneira que, bem resumida, o que é que Paulo está fazendo? Ele está contrastando, comparando duas realidades extremamente distintas, extremamente diferentes. Qual é a primeira realidade? A nossa vida terrena. Qual é a segunda realidade? A nossa vida eterna. Ele está fazendo esse contraste entre vida terrena e vida eterna. Em relação à vida terrena, ele compara essa vida terrena como você viver em um tabernáculo, literalmente falando, como você viver em uma tenda. E aí, quando você vive em uma tenda, você está sujeito ao desgaste, à destruição, porque a tenda naturalmente ela tem essa estrutura, né, mais frágil, vamos assim dizer. Por outro lado, quando você vê um edifício, quando você compara a tenda com o edifício, você percebe que é completamente diferente. Por quê? Um edifício ele tem uma estrutura mais resistente, mais segura, mais firme. Então veja, Paulo ele compara essas duas realidades. A vida terrena, comparando como você viver como numa tenda, e a vida celestial ou a vida eterna, como você estivesse vivendo em um edifício. São realidades completamente distintas. E aí o que é que você entende? O que é que você aprende? Que a morte para o cristão é uma mudança entre ele viver numa tenda e ele passar a viver em um edifício. Não tem nem comparação. Então, é essa a visão que Paulo ele tem, essa mudança pela qual nós passamos, vivermos em uma tenda e passarmos a viver em um edifício. Então, na nossa vida atual, na nossa vida num tabernáculo, na nossa vida em uma tenda, qual é a nossa condição hoje? É uma condição limitada, é uma condição sofrida, é uma condição sujeita à tribulação, é uma condição sujeita à doença, é uma condição sujeita à enfermidade. Tudo isso faz parte da nossa vida, porque nós vivemos como que numa tenda, num tabernáculo, a tenda e o tabernáculo terrestre. Então tudo isso faz parte da nossa atual condição. A gente vive limitado, chega o cansaço físico, a gente vive limitado, estamos sujeitos a uma enfermidade, consequentemente à morte. Então essa é a nossa atual condição. Mas o que é que acontece? Caso a morte se torne uma realidade na nossa vida, a gente vai ser transferido de uma tenda para morar em um edifício. E aqui não tem nem comparação. É um estado glorioso, é um estado eterno, é um estado de bem-aventurança, é um estado de alegria, é um estado de comunhão com o Senhor. Então não tem nem o que você comparar. Então veja que quando você coloca esses óculos, você passa a ter uma visão não negativa da vida, melhor dizendo, da morte, mas sim uma visão positiva. Por quê? Haverá essa mudança. Você deixará de viver numa condição sofrida, numa condição dolorida, numa condição limitada, e você passará a viver numa situação gloriosa para todo sempre. Então não é que essa vida gloriosa ela terá tempo de validade, não. Ela vai ser por tempo indefinido, para todo e para todo sempre. Amém. Então, veja, a morte é o caminho. Para quê? Para que a gente possa mudar esse estado limitado, esse estado vergonhoso, para um estado glorioso e eterno. Era por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que Paulo ele se via como um cidadão celestial vivendo nesse mundo. Paulo ele se via como um cidadão celestial vivendo nesse mundo. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Meus irmãos, se a gente tivesse mais essa visão da eternidade, a gente se fixa tanto com as coisas dessa vida, briga tanto pelas coisas dessa vida e perde a noção daquilo que nos aguarda na eternidade. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Às vezes o que eu penso é que a gente tem a eternidade como história da carochinha, entendeu? Alguma coisa assim meio irreal. Não, gente, não. Muito pelo contrário. Olha só o que Paulo fala aqui, Filipenses 3, versículo 20. Veja se essa é a sua realidade também, se esse é o seu sentimento. Ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A sua pátria está nos céus? Ou você está fixado na pátria terrena, vivendo para as coisas desse mundo, se angustiando com as coisas desse mundo e perdendo toda a noção daquilo que lhe aguarda na eternidade?
Então Paulo não via dessa forma, ele não via dessa maneira, não, muito pelo contrário. Então, como é que a gente vence o temor? Como é que a gente vence o receio? Como é que a gente vence o pavor da morte? Primeiramente, tendo essa consciência. Que consciência? Que a morte, ela abre o caminho para uma condição gloriosa, para uma condição eterna. Mas não é só isso não, meus irmãos. Não é só isso não, minhas irmãs. Em segundo lugar, a morte, ela nos conduz à presença de Cristo. A morte, ela nos conduz à presença de Cristo, e é por isso que eu não a temo, é por isso que eu não fico amedrontado em relação a ela, não, muito pelo contrário, porque ela me conduzirá à presença de Jesus Cristo. Veja aí, mais uma vez em Filipenses, só que no capítulo 1, Filipenses capítulo 1, volta aí um pouquinho, versículo 21 até o versículo 23, pense numa angústia santa que Paulo estava vivendo aqui. Olha só que coisa interessante. Filipenses capítulo 1, versículos 21 e 23. Ele estava preso em Roma, incerto quanto ao seu futuro, vou morrer, vou viver, o que é que vai acontecer comigo? E aí ele fala isso aqui, meus irmãos, para o nosso conforto, para a nossa satisfação. Que belas palavras, que belas palavras. Filipenses capítulo 1, versículos 21 e também o versículo de número 23. Olha só o que ele diz, olha só. Porquanto para mim, veja, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, o que é que a gente vê aqui nesses versos? Paulo, ele descreve um dilema que Paulo estava vivenciando, conforme nós falamos, quando ele estava preso lá na prisão em Roma. Então, dada a sua incerteza quanto ao futuro, se Paulo, permaneceria vivo ou se não, ele sugere que morrer implicaria estar com Cristo, o que era, conforme ele fala, infinitamente melhor do que permanecer aqui nessa terra e continuar realizando a obra do Senhor. Então Paulo tinha justamente essa perspectiva: se eu permanecer vivo, o meu viver é Cristo. Por quê? Permanecerei pregando o Evangelho, quer esteja preso, quer esteja solto, até porque a prisão que Paulo vivenciou não o impediu de pregar o Evangelho. Tanto é que na própria carta aos Filipenses ele disse que estava pregando a toda a guarda pretoriana. Então, mesmo preso, ele estava falando. Por isso ele chega e diz que o viver é Cristo, falar de Cristo, anunciar o Evangelho, pregar as boas novas de salvação. E aí ele faz essa comparação. Por outro lado, para mim o morrer é lucro. Por quê? Eu estarei na presença de Cristo, conforme ele diz, o que é incomparavelmente melhor. Então, na visão do apóstolo Paulo, no entendimento dele, no entendimento bíblico, é que a morte justamente lhe proporcionava isso: estar na presença de Cristo glorificado. O que a gente entende, irmãos e irmãs, em cima de tudo isso aqui, é que a morte, preste atenção nesse fato, a morte é o caminho mais curto para nós contemplarmos a Cristo na sua glória. A morte é o caminho mais curto para nós contemplarmos a Cristo na sua glória. Por que eu digo isso? Porque todos nós que somos salvos vamos contemplar a Cristo na sua glória. Ele virá para buscar a sua igreja. Nós que estivermos com o Senhor experimentaremos essa realidade, veremos Cristo glorificado. Mas e se porventura a morte chegar antes desse fato, do retorno de Cristo para buscar a sua igreja? Aí você já adianta o processo e você já vai contemplar Cristo na sua glória. É claro que não é no seu corpo ainda, alma, mas você já vai ter essa contemplação, você vai ter essa experiência, você já vai viver esse regozijo, você vai experimentar essa realidade, meus irmãos. Isso é uma coisa assim que foge completamente à noção, o raciocínio, o pensamento, o entendimento humano. Porque conforme nós falamos, a gente está muito preso aqui às coisas dessa vida. E aí quando a gente começa a considerar essas coisas eternas, elas fogem um tanto quanto do nosso pensamento, daquilo que a gente pode assimilar. Eu acho muito interessante quando a gente lê, por exemplo, o livro de Apocalipse. Não sei se vocês já notaram isso.
Aqueles que já leram. Aqueles que não leram, quando ler você vai perceber. Quando João, ele está descrevendo as coisas que ele está vendo nas visões do Senhor, ao escrever o livro de Apocalipse, ele sempre diz: isso é semelhante a isso, isso é semelhante àquilo outro, isso é semelhante àquilo outro, porque ele não tinha dentro da capacitação humana como descrever aquilo que era celestial, e ele começa a comparar, só para você ter uma ligeira noção de como é, entendeu? Então a gente não tem nem essa noção ainda, meus irmãos. E como Paulo testemunha, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele viu coisas que não é lícito a um homem ver, entendeu? No caso ali Paulo, no caso Apocalipse, João. Mas o que é que você percebe? É que é muita coisa que a gente não tem a mínima noção. Até porque a gente vive muito fincado aqui nesse mundo, fincado nas coisas do mundo. A gente briga por tudo aqui nesse mundo, entendeu? E muitas vezes esquece de atentar para aquilo que é o mais importante em relação às nossas vidas. Então veja, a morte, ela vai nos proporcionar justamente isso. Ela é o caminho mais curto para nós contemplarmos Cristo na sua glória. Cristo na sua glória. Ora, quando você analisa, por exemplo, a experiência de conversão do apóstolo Paulo, quando Cristo apareceu glorioso, a Bíblia diz que literalmente ele caiu do cavalo, literalmente ele ficou cego, ante o fulgor da glória divina. Meus irmãos, isso é uma coisa que a gente não tem nem noção. Imagine quando nós passarmos para essa outra esfera. Imagine quando nós passarmos para essa próxima condição de nossa vida, ou seja, a eternidade. São coisas gloriosas demais. E lá nós veremos o nosso Salvador dentro da sua beleza, dentro da sua glória, dentro da sua perfeição. E é por isso que Paulo diz: isso é incomparavelmente melhor. Olha só o que diz o autor do Salmo, inclusive é o texto que a gente vai citar no final da nossa escola bíblica dominical. Abra mais uma vez, Salmo 73, versículos 24 a 26. Salmo 73. Há 20 anos eu escutei uma frase que já era realidade naquele tempo, uma triste realidade, e acho que hoje ela permanece, talvez mais triste ainda. Qual foi a frase que eu escutei? E era até de um líder de uma seita. Ele diz o seguinte: que as igrejas evangélicas, isso há 20 anos, elas só se preocupavam em preparar os crentes para a vida terrena. E é isso mesmo. 3 caminhos para a felicidade. 3 caminhos para isso. Você só vê coisas que são relacionadas a esta vida, e a gente não é preparado para a eternidade. É por isso que muitas vezes a gente se entristece, se angustia, muitas vezes a gente fica amedrontado em relação à morte. Por quê? Porque a gente não é preparado para isso. Então veja aqui, Salmo 73, versículo 24 até o versículo 26. E se você analisar aqui o contexto do Salmo, no caso Asaf, ele estava considerando o problema da prosperidade dos ímpios. Por que os ímpios prosperam e eu não? Por que dá tudo certo para um ímpio e para mim não? E ele queria meio que desesperar em relação à sua vida. E aí ele começa a contemplar o templo, e aí as suas dúvidas vão desaparecendo, e na medida que ele vai desenvolvendo aqui o Salmo, ele nos faz essa declaração aqui maravilhosa. Olha só, versículo 24 até o versículo 26. Acompanhe conosco, por favor, a leitura do texto. Diz o seguinte: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aqui ele tem a perspectiva de 2 aspectos. Enquanto nós estamos aqui na terra, o que é que está acontecendo? Deus está nos guiando. Depois que nós terminarmos a nossa peregrinação aqui na terra, o que é que vai acontecer? Deus que nos guiou ao longo de todo o nosso caminho aqui terreno, Ele vai nos receber na sua glória. Já pensaram, meus irmãos? Você desfruta da presença de Deus agora, porque Ele lhe guia, e você continuará desfrutando da presença de Deus na sua glória, não mais limitado, não mais restrito a essas coisas: tribulação, perseguição, inquietação, doença, enfermidade, tudo isso vai ficar para trás, e Deus vai nos receber na sua glória. E ele segue, olha só, versículo 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, veja, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança quando? Para sempre. Amém, meus irmãos.
Essa é a perspectiva que a gente deve ter. Deus é a minha esperança, quer seja neste mundo, quer seja na eternidade. Deus é a minha esperança, quer seja nessa vida, quer seja na eternidade. E isso não mudará. Isso não mudará. Isso jamais mudará, porque isso faz parte da aliança, do pacto que Deus fez conosco na pessoa de Cristo Jesus. Então veja, em segundo lugar, eu venço o temor da morte justamente por causa disso, porque a morte me conduz à presença de Cristo. A morte me conduz à presença de Cristo. Então, eu já lhes dei duas razões, dois motivos, os quais você deve se conscientizar, para que a partir disso você vença um possível temor da morte em relação à sua vida. A morte, ela vai transformar a nossa condição para uma condição gloriosa e eterna. Em segundo lugar, a morte nos conduzirá definitivamente à presença de Cristo. E em terceiro lugar, para você vencer todo e qualquer pavor da morte, a morte ela será derrotada na ressurreição dos corpos. A morte ela será derrotada na ressurreição dos corpos, que é uma condição futura que nós aguardamos. Abram aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Estamos chegando já aos momentos finais aqui da aula. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só o que Paulo ele fala. Na verdade, ele fala em todo esse capítulo, mas ele é longo. Eu separei aqui só um trecho para a gente considerar só esse ponto específico. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 51 até o versículo 55. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 até o 55. Havia dúvida em relação aos crentes de Corinto. O que é que vai se dar com aqueles que morreram em Cristo? Aí Paulo chega no capítulo 15 e faz todo um arrazoado sobre a ressurreição. E dentro disso, olha só o que ele diz. Veja, a partir do versículo 51. A partir do versículo 51, ele diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estivermos vivos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, veja, então, nessa ressurreição, se cumprirá a palavra que está escrita: o que? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então a morte vai ser destruída, meus irmãos. Ela tem prazo de validade. Quando Cristo instituir essa nova condição da ressurreição dos corpos, todos aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão, para não morrerem mais. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, para não morrerem mais, para viverem eternamente. Então, é assim que a gente deve ver a morte. Ela é uma inimiga que mais cedo ou mais tarde ela será destruída. É o último inimigo que será destruído, o último inimigo do povo de Deus. Se você voltar aí um pouco capítulo 15, versículo 26, olha só o que Paulo fala em relação à morte. Olha só, versículo 26, olha só. O último inimigo a ser destruído é quem? Está vendo aí? Vai ser, meus irmãos, de maneira definitiva, completa. A gente vai chorar pelos nossos entes queridos, a gente vai chorar por aqueles que morrem no Senhor, por causa da separação, por causa da dor, por causa da tristeza. Agora, isso não é o fim. Esse não é o último capítulo. O último capítulo vai ser escrito ainda. Na verdade, já está escrito. Ele vai ser consumado quando a morte ela for de um todo derrotada. Então, aqui você vê três razões. Aqui você vê três motivos pelos quais você não deve temer a morte.
e que você deve combater esse sentimento se porventura ele persistir em se manifestar na sua vida, em se manifestar no seu coração. A morte transformará a nossa condição de forma gloriosa, de forma eterna. A morte nos conduzirá para a presença de Cristo e este glorificado. A morte será derrotada na vinda de Cristo e na ressurreição dos mortos. Para concluir, meus irmãos, para concluir, minhas irmãs, a nossa aula na manhã de hoje, a morte será sempre um desafio para o homem. A morte será sempre um desafio para o homem. O homem só conseguirá ter paz presente, o homem só conseguirá ter esperança futura quando ele vencer o pavor da morte na sua vida, quando ele vencer o pavor da morte no seu coração. É por isso que as pessoas não têm paz presente na sua vida presente. É por isso que as pessoas não têm esperança quanto ao futuro, porque elas são escravizadas pelo temor, pelo receio da morte. Mas quando isso é mudado, aí não, aí muda completamente a situação. Tolstói, ele na verdade já morreu, né? Ele é um cristão, um escritor cristão, romancista cristão russo, que viveu finalzinho do século XIX. Ele disse o seguinte: o homem não tem poder sobre nada enquanto tem medo da morte, e quem não tem medo da morte possui tudo. Vou repetir: o homem não tem poder sobre nada enquanto tem medo da morte, e quem não tem medo da morte possui tudo. Então é por isso que é fundamental nós, enquanto cristãos, termos uma perspectiva baseada na obra de Cristo em relação à morte. Por quê? Porque a gente vai enfrentar a morte de outra maneira. A gente vai se deparar com a morte com outro comportamento. A gente vai enfrentar a morte com outro sentimento. E aqui eu queria ler para os irmãos as últimas frases, as últimas palavras que foram ditas pelo grande pregador Spurgeon no leito da sua morte, momentos antes de partir para a eternidade, momentos antes de morrer. Abro aspas para o que Spurgeon falou: estão vindo, eles chegaram. Vocês estão vindo, aqui no caso, os anjos. Hoje é o dia da minha coroação e estou pronto para embarcar. Foram as últimas palavras ditas por Spurgeon. Hoje é o dia da minha coroação e eu estou pronto para embarcar. Esse é o pensamento, esse é o sentimento, esse é o comportamento de que não tem medo da morte, porque sabe aquilo que Cristo realizou na cruz em seu favor. Esse é o sentimento que nós devemos ter, esse é o comportamento que nós devemos desenvolver em relação às nossas vidas. Assim, meus irmãos, assim, minhas irmãs, eu queria que nós aprendêssemos pelo menos 2 lições de ordem mais prática, em cima de tudo isso que nós vimos, em cima de tudo isso que nós consideramos na manhã de hoje. A primeira lição: vivamos a vida não descartando a realidade da morte. Vivamos a vida não descartando a realidade da morte. Nós precisamos nos conscientizar, nós precisamos conscientizar os nossos que nós não somos eternos. Às vezes a gente sofre e às vezes a gente faz os outros sofrer por causa disso. A gente não prepara as pessoas para a eternidade. A gente parte sempre do pressuposto que a gente vai viver eternamente. E aí acontece uma tragédia, e acontece algum desvio de rota dentro da perspectiva humana, uma enfermidade terminal, um problema, uma doença, e aí a gente fica às vezes sem pé no chão, porque a gente nunca trabalha dentro dessa perspectiva. Meu pai e minha mãe podem morrer, eu posso morrer. Então a gente tem que ter essa consciência. Ninguém vive eternamente. Ninguém vive eternamente. A morte é uma realidade. Então viva esta vida não descartando que a morte pode bater na porta da sua vida. Pode bater na porta de um filho seu. Pode bater na porta de um pai, de uma mãe, de um esposo. Essa é a realidade que a gente não pode mudar. Veja, por exemplo, o que nos diz o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 2. Na verdade, vou ler 2 textos de Eclesiastes. A gente está fechando já. Agora sim, eu estou fechando a aula. Eclesiastes, capítulo 2. A gente vai ler os versículos 15 até o versículo 17.
Eclesiastes 2, 15 a 17. Olha só. Pelo que disse eu comigo, Eclesiastes 2,15. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estudo, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Veja, verso 16. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Então morre todo mundo. Morre todo mundo. Um pouco mais adiante, Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículos 2 em diante. Sobretudo versículo 2, para a gente não gastar muito tempo. Olha só, Eclesiastes 7,2. Eclesiastes 7,2. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela, ou seja, na casa que há o luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então, às vezes é melhor você se deparar com a realidade da vida. A realidade da vida, a morte. E às vezes não ofuscar a sua visão com tanta coisa, com tanto divertimento, com tanto entretenimento, esquecendo que o nosso fim é esse. O nosso fim é morrer. Mas não só isso. Uma segunda lição. A primeira lição: vivamos a vida não descartando a realidade da morte. Em segundo lugar, e último, vivamos a vida para a glória de Deus e não temamos a morte. Vivamos a vida para a glória de Deus e não temamos a morte. Então viva para o Senhor, viva para a sua glória. Aproveite todos os instantes, todos os momentos que Deus lhe dá, todo o vigor físico que Deus lhe concede, todas as oportunidades que Deus lhe proporciona, e tenha esse objetivo final, principal: glorifique a Deus, que é aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31. Porque na medida que você tiver esse propósito, na medida que você tiver essa finalidade na relação à sua vida, vai chegar a morte e você estará preparado para ela. Paulo viveu a sua vida para a glória de Deus. E como foi que ele terminou a sua vida? Vamos fechar a nossa aula lendo essas últimas palavras de Paulo, que a gente vê lá em 2 Timóteo. Não as últimas, né, porque ele seria solto, depois morreria, somente depois. Mas olha só a perspectiva que Paulo ele tinha aqui. 2 Timóteo capítulo 4. Um homem que viveu para a glória de Deus, um homem que estava incerto quanto àquilo que iria acontecer, se iria morrer ou não. Aí como é que ele fala, como é que ele vê a questão da morte? Como é que ele vê? Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 6 até o versículo 8. Olha só, Paulo ele tinha uma visão correta do seu passado, Paulo tinha uma visão correta do seu presente, Paulo tinha uma visão correta do seu futuro. Aqui são as três dimensões da visão de Paulo: a visão do passado, a visão do presente e a visão do futuro. Ele vai falar no versículo 6, na visão do presente, no versículo 7, na visão do passado, no versículo 8, na visão do futuro. Olha só o que ele fala aqui, ó. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então ele estava se avizinhando a hora da sua morte. Ele era consciente disso, era a sua realidade presente. Como é que ele enxergava o passado? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, fiz o que era para fazer. E aqui não estou sentindo falta de nada, porque dizem que é um dos momentos em que você mais fica com a sua consciência pesada, é no leito da morte, daquilo que você poderia ter feito e não fez, e lá é tarde demais. Visão do futuro, versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, completa Paulo, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então a nossa coroa está guardada,
está pronta. Mais cedo ou mais tarde, ela será colocada sobre as nossas cabeças. Viva a vida, meus irmãos. Viva para a glória de Deus. Tenha esse foco para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não se enganche em coisas desse mundo, porque tudo passa. E como diz o Salmo 90, e nós voamos. Então, que venhamos a ter essa perspectiva certa da nossa vida, para que assim nós nos preparemos adequadamente para a eternidade, sem medo, sem receio, sem temor, mas pensando como pensava o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.